Olá, bem-vindo ao nosso programa de Papo com a Bíblia. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus queridos amigos, ministros da Palavra de Deus, pastores Silvio de Oliveira, Edson de Faria e Silvio Martinez. Boa tarde, queridos irmãos. Muito bem, pastor Kenji, pastor Silvio Martinez e Edson de Faria. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez nesse programa de Papo com a Bíblia. Seja o nosso convidado e abençoado também. Boa tarde, pastores, Silvios, pastor Kenji. Boa tarde a você também que está nos assistindo. Seja bem-vindo a mais este programa de Papo com a Bíblia. Deus o abençoe. Que a graça e a paz seja com todos. Boa tarde. Motivo de alegria mais uma vez estar aqui junto com os pastores e com você que está nos assistindo aqui pelas redes sociais de Papo com a Bíblia. Muito bem. Este programa é patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, que fica aqui em São Caetano do Sul, a rua São Francisco de Assis, número 107, bairro Santa Maria. Nós temos cultos na segunda-feira, culto de oração às 19h30, quarta-feira, estudo bíblico às 20 horas e no domingo, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical, o primeiro culto dominical às 10 horas da manhã e o segundo às 18h30. Você é o nosso convidado especial para participar conosco dos cultos que prestamos ao nosso Deus. Mas também temos agenda às sextas e aos sábados. E quem vai falar sobre isso é o pastor Silvio Martinez. Sim, sexta-feira nós temos nosso grupo de apoio de dependentes químicos e codependentes, quer dizer, os familiares também. São atendidos, nós fazemos uma reunião, nós falamos, nós louvamos, nós ouvimos um pouco da palavra, mas também nós falamos dos problemas que estamos passando, das dificuldades com as pessoas que estão em casa com problemas de dependência química. Esse grupo de apoio, ele é toda sexta-feira, às 19h30, na nossa congregação batista em Santa Maria, que fica na Rua Ileia, com H, número 28, bairro Santa Maria, Santo André. E aos sábados nós acolhemos o pessoal de rua, né? Dando banho, dando alimento, lanche, dando roupas, cortando o cabelo e falando do amor de Deus através da palavra. E a gente tem conseguido, né, resgatar muitas pessoas, né, de rua, para poder voltar à nossa sociedade, né? E levando eles ou nas clínicas de recuperação ou na igreja, né? Para que eles possam se libertar totalmente. Nós precisamos de voluntários para nos ajudar nos sábados, das 2 às 17 horas. Se você tem um coração de ajudar pelo menos um sábado por mês, entre em contato comigo e aí eu já te encaixarei num dos dias lá para poder nos ajudar nessa luta, né, que a gente tem com as pessoas que estão à mercê da sociedade. Muito bem. Então, este nosso programa, ele é patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, que tem, então, esses trabalhos sociais e você pode, então, participar procurando pelo pastor Silvio Martinez. O tema de hoje é um tema polêmico, né? A posição do cristão na política brasileira, né? Antes eu queria ler o Salmo 33, versículo 12, está assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Como é feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus, né? Nós temos visto a participação dos evangélicos na política brasileira, né? E sabemos da importância de termos representantes evangélicos nos lugares de poder da nossa nação. Mas até que ponto nós podemos nos envolver? Até que ponto nós podemos nos comprometer com a nossa participação na política do nosso país? Então, pastor Edson, até que ponto a gente pode... Porque é um tema polêmico. Tem gente que diz que nós não temos nada a ver com a política, né? Tem gente que é radical, né? De que política e fé
não tem liga, né, como a água e o óleo, né? E outros dizem, não, nós temos que contribuir, nós somos cidadãos brasileiros, então nós temos que dar a nossa contribuição para a sociedade, para a política. Como deve ser, pastor, a visão do pastor ou do cristão, né, nesse tema? É interessante, né, pastor, porque nós somos humanos e como humanos temos várias áreas da nossa vida que nós trabalhamos. Não é só no aspecto espiritual. Deus nos quer como um todo. E como um todo nós temos certas obrigações, né, a serem cumpridas. Eu estava pensando nesse tema e eu olhei também o que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15 e 16. Porque nós temos que olhar também para esse ponto, né? Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então nós temos uma responsabilidade aqui. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Como nós somos separados, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, nos dando a salvação. Então nós temos algumas responsabilidades a serem colocadas. Eu não vejo problema nenhum de um membro de uma igreja fazer parte da política, né? Eu acho que deve fazer, sim. Eu acho que é algo nossa obrigação de estarmos participando. E nós, como seres humanos, não temos só a parte espiritual, temos a parte física, a parte moral, a parte de temos que obedecer, né? Depois nós podemos falar sobre isso, mas nós temos que ter a visão de como nós vamos participar, né? Nós temos a ideia de que se eu faço parte de uma agremiação política e eu vou me candidatar a algum cargo político, nem sempre aquilo que está sendo pronunciado por aquela agremiação vai ser cumprido. Então, se eu chego e faço um processo e falo, vou fazer isto, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu não fizer, eu não estou dando o testemunho que Deus quer que eu faça, que eu dê. Então, temos que tomar uma série de cuidados. Eu não sei, eu não vou me alongar, pastor, mas eu estava lendo um artigo hoje de manhã, e esse artigo fala algumas coisas, só que não dava o texto bíblico. E eu peguei os assuntos que eles colocaram e coloquei um texto bíblico em cima. Então, diz assim, porém, todos são chamados a fazerem o que é certo de acordo com a vontade de Deus. Nós somos chamados a fazermos exatamente qual é a vontade de Deus. Então, ele colocou aqui 7 pontos e eu coloquei 7 versículos. Por exemplo, portanto, o papel de todo cristão é orar pelas autoridades. É função nossa. Lá em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4, fala isso. Temos que orar pelas autoridades. Faz parte da nossa missão. Num segundo ponto, ele diz, cumprir as leis do país. Tito fala isso, né? No capítulo 3, versículo 1, nós temos obrigação de estarmos cumprindo e sendo obedientes à lei. Agora, temos que tomar cuidado também, porque tem certas leis que convém a gente não obedecer. Por exemplo, se criarem a lei do aborto, que é coisa muito grave, nós temos lá a lei, pode fazer, mas nós, como cristãos, temos que pensar. Né? Não vamos achar que tudo já está certo, porque nós temos um compromisso realmente com o nosso Deus, né? Levantar a voz em favor dos oprimidos. Salmos 82, versículo 3, fala isso. Nós temos que cuidar daqueles viúvas, como os órfãos, como o pastor Silvio Martinez tem essa missão de cuidar dessas pessoas dependentes químicos, das suas famílias. Isso faz parte. Não vamos deixar cada um por si, porque nós temos a missão de pregar o Evangelho a todos. Então, temos que cuidar disso também. Nos opor à corrupção. Então, no Êxodo, capítulo 23, versículo 8, fala sobre a aceitação de subornos.
Eu falo assim, dê a César o que é De César. A Deus o que é de Deus. Já separei aqui esse texto. Então, nós temos que ver isto com cuidado, porque se nós entrarmos numa área de política, nós vamos ter que enfrentar isso. Nós sempre vemos pessoas aí, e as próprias notícias falam sobre corrupção. Então, nós como evangélicos, como é que nós vamos agir? Né? É verdade. Se eu for ter esse tipo de problema, então cabe a mim falar, não vou me meter nesta. Tá? Por quê? Porque eu não vou conseguir, então, dar um testemunho. Então, ou entrar e falar contra. Né? Mas nós temos essa responsabilidade. Protestar quando for alguma coisa devida. Nós temos lá em Isaías 3:13 a 15, e Amós também fala, 5:12, fala sobre que nós temos realmente que lançar nosso protesto quando vemos alguma coisa errada. Né? Mas temos que fazer isso também com inteligência, temos que fazer isso com capacidade. Os itens 6 que a pessoa colocou foi votar conforme os princípios bíblicos. Eu olhei em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, fazer tudo para a glória de Deus. Amém. Se nós temos alguma coisa em alguma organização, alguma agremiação política que não satisfaz a glória de Deus, vamos tomar cuidado. Né? Por isso Deus nos dá sabedoria, inteligência para isto. E o item 7 que a pessoa colocou, prover justiça, paz e harmonia onde estiver. Eu olhei para Romanos capítulo 12, versículo 8, que diz, se depender de você, que haja paz a todo momento. Então nós temos sim, a Bíblia não fala, mas ela dá pontos, ela pincela algumas coisas que nós temos que ver, e a Bíblia ela cobre todas as áreas, embora às vezes não está especificamente num ponto. Não está explícito, mas já fala. Mas ela pinta alguma coisa que nós temos que falar. Muito bem. Pastor Silvio Martinez, a gente, ao ler as Escrituras, nós tomamos conhecimento de crentes, homens crentes, que foram estadistas. Não é? Por exemplo, José no Egito, né? Foi vice-rei, né? Daniel, né? Na Babilônia. Né? Isso encoraja, pode nos encorajar a buscarmos nosso espaço, nós evangélicos, nosso espaço no lugar de poder no Brasil? Sim, pode nos encorajar. Né? Assim, eu sou da opinião que a pessoa, se tiver um cargo na igreja, que ela deixe esse cargo, primeiramente, para poder servir a nação, se dedicar à política. Né? Não que seja errado, mas na minha opinião, né, que seja assim, para não ter, né, para poder cuidar bem daquilo que ele foi chamado e deixar os outros, né, a sua missão na igreja, né, para que possa representar o povo de Deus lá, né, no governo onde ele quer que ele esteja. Assim, a gente vê, mas a pessoa vai se corromper. A gente escuta muito isso, né? Olha, vai depender muito, né, da personalidade da pessoa, da ética da pessoa, se vai se corromper ou não. Mas a gente tem que apoiar os irmãos em Cristo, independente de denominação ou não. Nós temos que apoiar aqueles que estão falando em favor, né, do povo cristão. Né? Eu falo povo cristão, tanto evangélicos quanto católicos, porque nós temos, acho que, uma mesma linha de pensamentos, né? Que nem o pastor ele indicou 7 pontos aí, contra o aborto, contra a corrupção, contra, né, a opressão, né, contra a ditadura, né? E a gente tem que ter a nossa fé baseada na Bíblia e escolher realmente, né, as pessoas que estão, né, se candidatando, se estão lá
Tá? Quais são, né, o plano de governo deles e se estão de acordo com a palavra de Deus. Né? E ele falou assim, ou A ou B, né, ou C, não sei, tem várias vertentes agora da política. A gente tem que ver, né, realmente o A, o que ele fala o que é o plano A, né, aquele partido A, né? Ele fala de corrupção, fala de aborto, fala desse... Peraí, é de acordo com a Bíblia? Então a gente começa a entender, a escolher melhor, né? Ah, mas aquela pessoa não é boa. Cara, eu falo assim, né? Eu não vou com a cara da pessoa, com esse pastor, ou desse aqui. Não importa. Não importa que ele está se dando a cara para bater num lugar que é um lugar mais sujo que existe na política, né? Realmente, eu não gosto, né, de falar de política, mas a gente tem, como cristão, tem que se posicionar. Né? Se posicionar de acordo com a nossa fé. Né? Aquilo que cremos, né? Na palavra de Deus, o que Deus diz a respeito, né? Dos governantes, do nosso país, da nossa política brasileira. Nós estamos falando aqui do nosso país, né? O que está acontecendo hoje, né? O que está acontecendo no mundo, né? Como que a gente se posiciona, porque se há alguma coisa contra a palavra de Deus, a gente tem que se posicionar, né? Isso também é defender a nossa causa, a ética cristã, né? Defender a moral cristã, aquilo que a gente professa, a gente tem que seguir, né? E aí sim, né? Temos que ter pessoas, mas é que eu falo, né? Se a pessoa está lá, então se desligue, não é que se deixe o seu cargo, vai e faça o melhor para Deus. Seu cargo na igreja, na né? Igreja, na igreja. né? E faça o melhor para Deus lá. E vai ser, temos que orar por eles. Todos os cristãos que estão lá, temos que orar, né? Para que Deus possa usá-los, né, com autoridade para poder, de acordo, né, com a palavra de Deus, né, manifestar as leis, né, as moral lá, né? Vou dar um exemplo, na educação, na escola, né, que querem fazer, né, coisas que vai contra a palavra de Deus, né? Então a gente tem que se posicionar, falar, não, isso aqui não é uma ética moral que a gente vai colocar para o nosso filho, né? Linguagem neutra, tipo assim, gênero, né? A gente tem que se posicionar, né, em favor da verdade. É assim que eu penso. Muito bem. Pastor Silvio de Oliveira. Pois não, pastor. Na sua opinião, Sim. tá? O que o irmão acha de pastores que se candidatam a cargos públicos, como vereador, deputado estadual, deputado federal, até para a presidência da República? Sim. O que o irmão acha? Então, se fosse responder diretamente, eu já ia falar, sou contra. Mas como o pastor Silvio Martinez deu essa palavra, que se é uma pessoa... Em primeiro lugar, pastor, eu penso que assim como nós, como pastores, ministros de Deus, temos um chamado, eu acredito que uma pessoa que vai se ingressar na política, ela tem que ter um chamado também. Porque a palavra política quer dizer administrar, saber administrar. Então, como uma pessoa que ajudar a administrar um país, inclusive nós temos exemplo na Bíblia, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Se nós não conseguirmos administrar a nossa casa, como que vamos cuidar da igreja? Então, nós temos que ter um exemplo, uma referência de alguém que tem entendimento, tem um chamado para poder exercer um cargo. Agora, eu sou contra realmente a pessoa usar o título, né, ou um pastor, qualquer título que seja, para querer entrar na política. E muitos, infelizmente, se aproveitam, porque acabam, uma pessoa que se torna um pastor ou uma autoridade eclesiástica, ele se torna conhecido. Então, muitas vezes vem... Eu vejo, pastor, que nós temos que saber também se posicionar
no sentido como Salomão. Ele pediu sabedoria para Deus, né? Mas ele não levou para o lado pessoal. E hoje eu vejo muita na política pessoas, né, achando que estão indo pela palavra. Por exemplo, quando o pastor Edson disse orar pelas autoridades, ele não está falando essa autoridade ou aquela, é todas. Porque é nessa hora que nós temos que mostrar o amor de cristão. Não é verdade, pastor? Não é A, B, C, entendeu? Nós temos que exercer a palavra, né, nesse sentido de não criar uma idolatria em cima de uma pessoa. Sabe que está lá, eu não fui muito com a cara daquela pessoa, aí já começa a ver os defeitos, que a ideologia não é daquela forma. Obviamente, nós temos que ver a ideologia, mas não criar um vínculo de raiva por causa daquela pessoa, porque ela não é uma pessoa que... O nosso país é um país cristão, pastor, independente das religiões. Todas as religiões, nosso país é um país cristão. Então, dessa forma, nós temos que saber respeitar também no sentido, as religiões, as suas doutrinas, não é igual a nossa. Nós procuramos pregar, mas também erramos, falhamos, né? Então nós temos que reconhecer e não fazer do homem, por isso que o título César, como o pastor Silvio Martinez diz assim, que foi a questão do tributo, né, que chegaram para Jesus lá. Quem que chegou? Os herodianos, aqueles políticos da época, os fariseus, aqueles que eram religiosos, mas ao mesmo tempo estavam envolvidos com a política da época. Então eles quiseram testar Jesus com relação à política. O que Jesus falou assim? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César não era um nome, era um título da época. Né? Então existiam os títulos do passado, os reis, existiam lá os faraós, no caso do paganismo, dos gentios, existiam os seus títulos, mas essas pessoas, para os gentios, para os pagãos, eram como deuses, pastor, era um deus. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado de não fazer uma pessoa idolatrar um candidato. Né? A gente tem que saber separar, buscar uma sabedoria de Deus para saber caminhar com a política. Eu sou contra o cristão querer ser um cristão na igreja, exercer o seu ministério e ao mesmo tempo ser envolvido na política. Eu sou contra. Eu acho que tem que saber separar as coisas. Entendeu? Ele escolhe, ou ele se envolve com a política, ou ele trabalha no ministério então, da igreja. Então, se for um pastor, ele tem que deixar o pastorado... Igual o pastor Silvio Martinez disse, eu sou contra também. Então, se ele quer, nem usa o título de pastor, usa o nome dele. Porque eu penso assim, se ele tem um chamado, ele tem que usar o título de pastor para cuidar das ovelhas. Se é para ajudar a administrar um país, né, na política, então ele usa só o nome dele. Entendi. Tá bom, pastor? Opinião minha. Muito pastor bem. pediu minha opinião, então. Sim. É sua opinião mesmo que a gente quer ouvir. Obrigado, pastor. Muito bem. Pastor Edson, então, nós estamos vendo que, na verdade, o problema não está na política, mas talvez na política partidária. Exatamente. Né? Então, nós estamos enfrentando aí, já há algum tempo, uma polarização no Brasil. Direita ou esquerda. Né? Não tem meio termo. Porque tem vários nomes de partidos, mas o objetivo é só esse. E os mais exaltados demonizam o outro, né? Então, eu falo que de partido X é do demônio, partido Y, né? É do diabo, enfim, né? Como é que a gente encontra um equilíbrio aí, pastor? Porque a gente também vai estar envolvido na política partidária, principalmente quando a gente vai na época de eleição, né? A gente tem um candidato, né? Tem que votar, é obrigatório, né? E ao votarmos em um candidato, nós estamos também dando o nosso voto para o partido dele. Né? Como é que a gente pode trabalhar esse equilíbrio, pastor? Porque hoje está tudo muito assim extremo, né? Ou é um ou é outro, né? Um é do bem, outro é do mal, né? Como é que a gente pode encontrar esse equilíbrio? Esse é o ser humano, né? Questão dos exageros, né? Se não for do meu lado, o outro lado está errado, né? Se não for da minha opinião, a outra opinião está totalmente falida, tá? E eu vejo assim, pastor, Deus deu para nós sabedoria, Deus deu para nós discernimento, Deus deu para nós o bom senso,
Então, não é porque nós estamos tratando de assuntos sérios que nós não devemos ter bom senso. O bom senso, quando eu falo do crente, ele tem que ter base na palavra de Deus. Exatamente. É como o pastor Silvio Martinez colocou. Eu vou olhar na palavra de Deus o que está acontecendo, né? Nós temos que orar sim por todos. Lá em Carta de Timóteo fala isso. Nós temos que orar pelos reis, todos aqueles que têm autoridade, né? E para que nós tenhamos o quê? Uma vida saudável, uma vida pacífica, né? E para que a gente tenha isso, realmente temos que ter bom senso. Quando nós temos uma lista de candidatos, por exemplo, que de vários partidos, nós temos que olhar, e a gente muitas vezes não faz isso, né? Temos que olhar verdadeiramente o que cada um está pedindo, o que cada um está dizendo, propondo que vai fazer, né? Algumas vezes as pessoas floriam alguma coisa e a gente acaba sendo levado ao engano, sempre tapeado, né? Mas por isso que nós temos que buscar primeiramente o quê? A orientação de Deus. Buscar em primeiro momento a Deus. Amém. E Ele vai realmente nos capacitar, nos dar bom senso, dar sabedoria. Dá a impressão que eu estou falando alguma coisa que estou viajando, né? Mas se nós, como servos do Senhor, apresentarmos diante dEle todo tipo de dúvida, Deus não é um Deus que só cuida de uma área, Ele cuida da nossa vida integral, total. Assim como Ele nos quer inteiramente, Ele está cuidando de nós inteiramente. Então, se nós olharmos exatamente o que uma agremiação sugere, o que a outra está dizendo, Deus vai dar sabedoria e bom senso para nós, dentro da palavra de Deus, de como nós devemos agir. Pedir sabedoria a Deus. A Bíblia diz, se eu quero sabedoria, peça. E Ele vai dar gratuitamente. Não vai cobrar nada pela sabedoria. E nós vamos ter, sim, sabedoria. Então, eu vejo, pastor, que cabe a nós, temos realmente esse Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei que partido que eu vou tomar. O Senhor me orienta para isto? E Ele vai orientar. Ou numa conversa com alguém, ou numa conversa com outras pessoas, você vai captar o que cada um está olhando. E Deus vai te direcionar ao que fazer. Isto, com certeza, Ele vai fazer. É um Deus que não nos deixa sozinho, cuida de nós em todas as áreas e cuida de nós também assim. Dá a impressão que é uma coisa simplória. O Evangelho é simples, pastor. É que o homem complica. E nessa complicação do homem é o que a gente está vendo por aí, que está acontecendo. Mas se você se submeter à vontade de Deus, Ele vai te orientar sim. Não é uma simples conversinha de fundo de quintal. É a verdade. Ele vai te orientar se você se subjugar a Ele. Muito bem. Pastor Silvio Martinez, eu sei que lá na sua congregação, né, tem gente simpatizante, tanto de um lado como de outro, né? A gente sabe que temos bons crentes, nós sabemos que temos bons crentes, tanto de um lado quanto de outro também. Tendo isso na cabeça, né, pastor da igreja ou da congregação, você, por exemplo, né, você deve apresentar o seu ponto de vista do púlpito, a partir do púlpito, se revelar, olha, eu sou adepto do partido X, partido Y. Você acha que o pastor deve abrir isso na igreja? Está colocando a sinuca de bico, né? Eu tenho a minha fé e o meu controle a respeito de tudo isso. Nós temos que olhar os dois lados, né? E na igreja, eu falo, aqui, quem é o nosso rei, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso governador, chama-se Jesus Cristo. Amém. Eu falo isso para a igreja toda vez que a gente vai orar, né, pelo nosso país, pelo mundo, pelas autoridades. E eu falo na igreja que ali é o nosso
Jesus é o único governador, é o único Senhor que nós temos que seguir e servir. Saiu da calçada para fora, se você se simpatiza com o A ou B, esquerda, direita, vai ser você e Deus. Perante, né, Deus vai saber de todas as coisas aquilo que você pensa ou aquilo que você segue. Eu não coloco a minha opinião para arrecadar ou de um lado ou de outro. Eu só falo da palavra de Deus. Amém. Eu falei e eu falando através da palavra de Deus, que eles possam, né, olhar ou de um lado ou de outro, aquilo que eles fazem ou apresentam, né, que tem nos estatutos deles, como a norma de fé e prática deles, né, de um lado ou de outro. Se é a favor a família, se é a favor a Deus, se é a favor a ética, se é a favor a justiça, então siga aquele que a gente tem que... Nós somos, como você falou, somos obrigados, não é que somos obrigados, nós temos que colocar alguém, né, de pessoa de fé que crê em Deus, que tenha temor a Deus na nosso país, na nossa cidade, no nosso governo, para que a palavra de Deus seja expandida. O que é melhor para nós é expandir o evangelho. Nós viemos aqui para pregar o evangelho de Cristo. E assim, os cristãos têm a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Assim que eu falo na minha igreja, na congregação, tem de todos os tipos, né? E eu me dou bem com todos. Mas você não revela do púlpito a sua posição. Mas sabem. Eles conhecem, né? Conhecem, conhecem. Mas não precisa ser não a partir... precisa eu levantar a bandeira. Sim. Eu levanto a bandeira de Cristo. Da palavra, né, de Cristo. Sim. Né? Mas se me perguntarem pessoalmente, eu falo e por que eu falo. Né? Por causa disso na Bíblia. Tá? Então, se eu dou que quer minha opinião, então vem cá. Vamos sentar, vamos conversar. Eu falo isso por causa a palavra de Deus é favor à vida, não é favor à morte, é favor à comunhão, ajudar as viúvas, os mais pobres, os mais necessitados. É por isso que somos igreja. Então, assim eu falo. Muito bem. Pastor Silvio de Oliveira, né? Já aconteceu, até conosco mesmo, conflitos entre irmãos por causa de partidarismo, né? Exatamente. Então, o partido, a gente já tem experiência. Já temos experiência. Já temos experiência. Então, toda vez que vem a época das eleições, já me dá uma dor luta. de estômago, né? Já dá aquela dor de estômago, porque a gente vê muita paixão aí, né? Exatamente. Muita paixão. O irmão, como pastor, sim, né? Como é que o irmão levaria? Porque nosso ministério é o ministério de reconciliação. Sim. Né? Como é que o pastor levaria o rebanho a pacificação, né? Sim. De ambos os lados. De ambos os lados, né? Sim, entendi. Como é que o irmão faria? Pastor, é uma situação complicada, por quê? A nossa preocupação, em primeiro lugar, é levar a palavra, o evangelho, como o pastor falou, assim. Mas isso não quer dizer que nós não possamos entender um pouco de política. Então eu penso que nessa hora que nós temos que buscar o discernimento no sentido para poder ensinar a palavra também de acordo com a política, entendeu? Na palavra fala, o povo peca por quê? Por falta de conhecimento. Então, não é errado, como o pastor Edson disse, né? Você conhecer as ideologias,
Hoje, infelizmente, na política existe uma mistura muito grande, pastor, de interesses, no sentido de uma pessoa procurar interesses pessoais. Salomão, ele se tornou um político, se tornou rei, mas não por interesse pessoal. Mas hoje não, as pessoas estão procurando a política porque ganha bem, às vezes ganha mais, a família vai ser abençoada, está garantindo o futuro da família, e está esquecendo, e o povo está sofrendo. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, então tenha discernimento, porque assim, às vezes se fala muito de direita, de esquerda, né? E muitas vezes uma pessoa é de tal partido, passa para outra, a gente não sabe nem o que é. Ela diz que é de direita, mas está exercendo a esquerda. Então eu acredito que o cristão, pastor, a igreja, ele tem, eu não digo assim, de púlpito lá, mas é complicado às vezes, nós que nos preocupamos com o evangelho, você vê a rodinha às vezes na igreja, assim, falando sobre isso, é complicado, eu não gosto disso. Eu acredito até que futuramente, né, não sei, é uma ideia, uma sugestão, quem sabe nós temos uma classe na igreja para ensinar essa área. Misericórdia. Não, eu acho que vai dar briga, mas infelizmente, né, pastor, é uma coisa que infelizmente nós temos que nos preparar. E nós sofremos muito nessa pandemia, o que houve oportunismo de pessoas, né, se oferecendo para melhorar a política diante de uma pandemia que tinha gente morrendo, sofrendo. Sim. Né, quanto oportunismo nós vimos e ninguém resolveu nada. E até hoje as sequelas da pandemia, pessoas doentes, enfermas, sofremos na área da saúde, educação, até hoje estamos sofrendo. Então, eu creio que a igreja ela tem que se posicionar nesse sentido, pastor. Eu como pastor, o pastor é o presidente, né? E eu gosto muito, não é porque ele é nosso pastor lá na igreja, mas ele tem sabedoria de se posicionar no sentido de não ficar defendendo A, B, C, D. Porque muitas pessoas na igreja querem isso daí. O pastor não se posiciona, não fala nada. Eu acho que isso é sabedoria. Opinião minha, pastor. É sabedoria. Porque a nossa posição é na palavra. Sim. Entendeu? Nós, independente de quem seja, Jesus diz amar os inimigos, né? E orar por aquele que nos persegue. Entendeu? Dentro da palavra, a gente vai ter um discernimento de poder apaziguar, né? Poder, quando você vê uma rodinha ali, né? Agora mesmo eu estou recebendo mensagens da política, porque é algo que está acontecendo lá, né? Entendeu? Aí eu fico pensando, será que essas pessoas realmente elas tomaram uma posição correta no sentido de ver partido, de ter o discernimento, porque existem homens que se candidatam e acabam se tornando deuses, né? Mitos, né? Não pode isso acontecer. Desculpa falar, pastor, eu não tenho partidarismo nenhum, né? Eu procuro, na hora que eu vou votar, como o pastor Edson disse, pedir a direção de Deus. Obviamente, eu vou pela palavra, como o pastor Silvio fala, né? Mas nós temos que ter muito cuidado, pastor, com os escândalos que têm acontecido ultimamente na igreja, no meio cristão. Por causa da política. Por causa da política, porque Jesus disse, sede simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Então eu creio que nessa hora, a gente, o cristão, o crente, não pode, na minha opinião, não se envolva com a política, caminha junto, sabendo entender sobre política, a quem você vai votar, o que é melhor não para você, porque muitas pessoas pensam nela, na hora de votar. Sim. Né? Quem é classe dos professores está pensando nos professores, quem é classe de médicos está pensando nos médicos, não. Pensa no todo, como fez Isso Salomão. é bem difícil, né? Pensando no todo. Mas para Deus nada é impossível, né, pastor? Sim. A gente bem pode difícil. pensar nisso. Muito bem. Pastor Edson, a política partidária, né? Estou insistindo, né? Tem dividido, tem separado irmãos, né? Igrejas, né? Famílias, igrejas, principalmente nesses últimos tempos, né? Em que famílias entraram em conflito, amizades acabaram, política partidária, né? Eu costumo falar o seguinte, pastor, na igreja que eu estou pastoreando, aquilo que o pastor Silvio colocou. Uma das primeiras coisas que eu falei, eu sou aqui pastor auxiliar. O pastor da igreja é o pastor titular da igreja, é Jesus Cristo. Uhum. Então, embora humanamente conste lá como sendo pastor titular, mas eu me considero pastor auxiliar. Por quê? Porque o cabeça da igreja quem é? É Jesus Cristo. Então, quando existe e com certeza, como tem lá na congregação,
realmente tem pessoas de ambos os lados, direita, esquerda, né? E de que maneira a gente pode fazer um congraçamento das pessoas? Até explicando, até olhando para a quem é de A, explicando o que o A representa, e quem é de B, explicando o que B representa. E demonstrando se um e outro, aonde é que eles estão, perto ou longe da Bíblia. Né? Então, acho que isso vale a pena realmente nós falarmos, não no sentido de política, né? Porque, na realidade, quando o pastor Silvio Oliveira falou de escândalos, a política existe em todo lugar, não é só política pública. Exatamente. Quando nós temos uma empresa, e dentro dessa empresa nós damos certas regras, está acontecendo ali uma política. Exatamente. Né? Então nós temos que seguir a política hoje da empresa. Eu trabalhei muitos anos na Ford e eu tinha que estar de acordo com a política da empresa. Exatamente. Senão eu poderia ser demitido. Né? Então, quando eu vejo isto, eu procuro colocar os pontos positivos e negativos de uma certa agremiação, pontos positivos e negativos de outra agremiação, e, no meio, a Bíblia. O que a Bíblia diz de A, o que diz de B. Então, as pessoas, claro, ninguém vai colocar uma forquilha e falar se vai ser assim. A pessoa vai ter que decidir. Se eu sou salvo, se eu tenho Jesus Cristo no meu coração, eu vou ter que tomar uma decisão de acordo com a palavra de Deus. Amém. Tá? A nossa referência é a nossa Bíblia. referência sempre é a É Bíblia. Jesus Cristo. Porque ela é a verdade. O partido A pode dizer que ele está com a verdade, mas E não está iludindo. É verdade. Hoje de manhã eu prestei atenção numa propaganda que falava sobre segurança. Então a pessoa falou assim, você tem a fé nesse nosso artigo, porque ele vai te dar tranquilidade. Já viu? Então mudaram o aspecto de fé, não tem nada de fé naquilo, né? Porque a pessoa que estava dormindo fala, será que minha casa está guardada? Será que minha empresa... Então, quem fez a propaganda fala, tenha fé nisto que nós garantimos que está de segurança. Então, a nossa fé é colocada dentro da palavra de Deus. Muito então, bem. Este é o que eu procuro fazer, né? Olhando os aspectos diferentes, mas em relação à Bíblia. Uhum. Então, nós chegamos à conclusão que o crente é um cidadão, Sim. não é? Que tem deveres e direitos, né? Civis, né? Exatamente. E que pode oferecer contribuições, suas próprias contribuições no meio político, né? Exatamente. Aliás, ele tem que fazer isso, né, pastor? Não é só o poder, ele que tem que fazer eu vejo, isso. pastor, não devo, muitas pessoas colocam, que nem o pastor Silvio Oliveira falou, né? Estão colocando no pedestal uma pessoa. Né? A ou B, a gente não tem que crer em pessoas, a gente tem que crer em Deus. E as pessoas usadas por Deus vão fazer a sua política, né, em favor, né, ou para o melhor ou para o pior. Ou para a própria pessoa, ou para a comunidade. A gente tem que saber escolher. A Bíblia diz isso, né? Maldito o homem Exatamente. que confia Confia no homem. Exatamente. Então não temos que ter político, né, de fã de político. Não. Como ídolo, né? A gente tem que crer num partido que se chegue Na palavra. próximo ou na palavra mesmo de Deus. Exatamente. E é assim que a gente tem que escolher. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Tem mais pano para manga aí, não é? Mas precisamos encerrar o programa. Agora é o momento de intercessão. Você que está nos acompanhando, tem o seu pedido de oração, pode se unir à nossa oração intercessória agora, que será feita pelo pastor Edson de Faria. Okay. Maravilhoso e excelso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua grandiosidade. Colocamos diante de ti, Senhor, a cada pedido que consta do nosso coração. Amém. A cada pedido, Senhor, que está sendo colocado na mente de todos aqueles que estão nos assistindo, ó Pai. Muitas vezes não são verbalizados, não são colocados em palavras, mas o Senhor conhece o que está em nosso coração.
E nós colocamos de uma forma muito, muito especial, Senhor, em função do programa de hoje, a nossa nação. Sim. Deus. Que a tua boa mão, Senhor, esteja cuidando desta nação, desde o cargo mais elevado até o cargo mais simples, Senhor. Que a tua boa mão esteja conduzindo e, se necessário for, ó Deus, que o Senhor transforme vidas, ó Pai. O Senhor transforme, ó Deus, a cada ser que está dentro do governo dessa nossa nação. Que o Senhor possa, ó Deus, guardá-los, mas o Senhor possa também transformá-los, ó Pai, para que sejam servos úteis ao Senhor. Sim. Tudo aquilo, ó Deus, que não for da tua vontade, que o Senhor esteja eliminando, Senhor. Mas tudo aquilo que for dentro da tua vontade, que o Senhor esteja abençoando esta nossa nação, Senhor, para que ela cresça na palavra, cresça, Senhor, em saber que o Senhor é o nosso Deus. Amém. E, portanto, ó Deus, o Senhor está cobrindo a nossa nação com as tuas boas mãos, Amém. eliminando, Senhor, tudo aquilo que não é obra tua. Por isso, ó Pai, guarda-nos, protege-nos e ensina-nos, ó Deus, a te servir cada vez mais Amém. e melhor aonde nós estivermos, Sim, Deus. para possamos testemunhar o teu nome. Assim nós oramos agradecidos, porque estamos orando em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, Amém. e amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Pastor Silvio Martinez, suas considerações finais. A respeito desse tema, né, a gente tem, na palavra de Deus nos diz que temos que ser sal da terra e luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Em tudo que formos fazer, que as pessoas possam ver que é para a glória de Deus, não Amém. para a minha glória, a glória dos homens, para a glória de Deus. Amém. Amém. Pastor Edson. Eu vou manter aquele versículo que eu falei no começo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. É uma responsabilidade muito grande, mas que nós possamos considerar isto. Sermos santos assim como Ele é santo. Deus o Amém. abençoe. Amém. Amém. Sim, pastor Kenji, pastores amigos, a minha posição também nesse sentido é que antes de nós sermos cidadãos do mundo, nós somos cidadãos do céu, através do reino de Deus. E aqui em Romanos 12, 2 diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a minha oração para você e para nós também. Deus abençoe a todos. Amém. Muito bem, chegamos ao fim do nosso programa. Nós agradecemos o carinho da sua audiência e esperamos por você, se Deus assim o permitir, no próximo programa de Papo com a Bíblia. Deus abençoe e até lá.